Mudanças no trânsito do Brasil, multas diminuídas. Será que isso vai dar no quê? Tirar os radares. Essa é uma ordem do presidente da República. O que você acha disso? Vamos debater hoje no nosso programa exatamente sobre as novas leis de trânsito. E já começando com aqui nossos humoristas, nossos amigos. Salomão Roma! E nós vamos falar aí sobre trânsito, sobre mudança na lei, vamos falar tudo aí. É isso aí, Bélio McNamara. E a gente tem quem? Ela, Vivi, com seus crepes maravilhosos. E começando com os nossos convidados. Vamos lá, vamos mostrando todos os nossos convidados. Doutor Ricardo Martins. Grande Vandir Rocha. E ela, Lisa Gomes. Meu grande amigo Coronel Roberto. Paulinho Cremona, já cantando pra gente o tema de hoje, que são as novas leis do trânsito no Brasil. O Revista tá começando. Meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr o Cadillac, bibi? Eu quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência um rapaz ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Eu buzinei assim o Calhambeque. E logo uma garota fez sinal pra eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei no Calhambeque, bibi. O broto quis andar no Calhambeque. E muitos outros brotos encontrei pelo caminho, falavam que estouro, que beleza de carrinho. Eu fui me acostumando e do carango fui gostando do Calhambeque, bibi. Eu quero conservar o Calhambeque. Mas o meu Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar, o Calhambeque, bibi. Eu quero ver ficar com o Calhambeque. Tô falando aqui com a Lisa que hoje tá mais divertido o programa, que ela já era para ter vindo, mas hoje tá mais a cara dela, né? A gente vai falar sobre, quer dizer, leve não, né? Porque lei de trânsito, né? Batida, né? Crime no trânsito, a gente ri, né? Não tá nada leve, viu? Aqui hoje. E como é que tá a tua vida? Como é que você tá com um casamento novo, né? Tô super feliz, tô casadíssima. Você tá sempre casadíssima. Na verdade, eu gosto, tá sempre me relacionando, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é estar com alguém que te completa mesmo de verdade e que aposta em você, né? Então eu tô ao lado de uma pessoa que virou, não meu grande amor, mas meu diretor, meu produtor, virou tudo na minha vida e tá apostando junto comigo. Isso é melhor ainda, né? Porque o dinheiro fica em casa, né? Fica tudo em casa. Não é, e essa parte burocrática que é sempre tão chata, mas ele faz questão que eu veja, que eu conheça, porque a gente que vive nesse meio artístico tem que ter alguém que tá do lado, apostando em você, né? E te levando para frente. Acho que essa é a importância do meu relacionamento junto com o Paulo. E como é que estão suas atividades hoje? O TV Fama tá incrível. Tô lá no TV Fama já fazem 6 anos na casa, na Rede TV. E o TV Fama... Foi o que te deu um up, né, na tua imagem, né? Que você se tornou mais conhecida ainda, né? O TV Fama foi que me abriu portas para tudo que eu faço hoje, né? Por ser a primeira repórter transexual da televisão, por apostar numa repórter transexual, numa jornalista formada, porque as pessoas veem como eu comecei como uma drag queen, fazendo matérias. Eu ia falar isso agora. Quando eu te conheci ainda bem menino, né? Porque era o que a televisão naquele momento estava aceitando. Porque hoje acho que as pessoas nunca imaginavam que seria uma transexual poderia hoje ser uma apresentadora ou ser uma jornalista de verdade falando sobre crime, falando sobre saúde e entretenimento. Então eu acho que a Rede TV me abriu portas, sabe? Para que eu pudesse fazer isso e para poder exercer o meu trabalho como jornalista. E você me enganou, me desculpe.
Porque eu não achava que você era uma transexual. Eu tô vendo uma mulher. Eu vi uma mulher, juro por Deus, me desculpe. A verdade é essa. Eu nasci mulher, né? Mas é incrível. É incrível. Eu nasci mulher. Isso é que é mais importante para mim e porque a minha família me abraçou imensamente. Nesse ínterim existe o item que é talento, né? Sim, claro. Porque eu conheci a Lisa ainda menino, né? E como drag queen. E hoje eu digo uma coisa, ela, na verdade, está mais bonita ainda, né? Porque ela já era um menino muito bonito. Muito obrigada. Né? E o talento é o mesmo, né? Porque o talento ele só cresce a cada dia com a prática, né? Com o exercício da função. Sim. E é o que você faz cada vez melhor. Evê, você me conhece há muitos anos, assim, você sabe o quanto eu batalhei mesmo para conquistar esse espaço, mas não um espaço na televisão, mas pelo espaço para exercer a função. Porque hoje em dia você ter fama é uma coisa muito fácil, né? Entre aspas, a internet está aí, qualquer pessoa fica famosa de uma hora para outra. É só falar uma besteira, né? Eu queria exercer o meu trabalho como jornalista, para que as pessoas vissem a jornalista em primeiro lugar. A questão da minha condição sexual, da minha orientação, isso viria depois. Eu acho que o que tem que vir em primeiro lugar é o profissionalismo. Mas é que você não tem nada de masculino. Eu te vi no camarim sem maquiagem, eu jamais diria que ela era... Sinceramente. Só não impeça para me ver acordando, porque eu sou horrorosa. Não, é incrível. Eu vou falar legal uma coisa. essa. Não, mas é incrível. Mas isso é todo mundo, gente. Todo mundo. Ela não tem nada de masculino, nada. O Salomão mesmo me disse que o Paulo Cremona acordando é horrível, né? É diferente do que ele é. Não é isso? Mentira, eu sou bonito de qualquer jeito. Não é agradável, não. Salomão tá falando muita coisa ultimamente. Cremona tem bafo. Você não viu a metade do que o Salomão... Eu posso te mostrar um dia. Porque eu printei, Salomão. Eu faço você sabe que eu não faço isso, mas eu printei pra ter você aqui, ó. Eu também tenho um monte de print, depois a gente pode trocar. Fica cegado. Isso vai dar caso pra falar ainda. O print do Cremona é grande, viu? Aqui, mano. Ô, Evê, não traz mais ele, não. Ô, Evê. Não sei se você sabe, mas o Cremona tá sempre na mão do Salomão. Pois é. Então, Se tivesse dois e isso parece que já vem de tempo, né? Pelo que o Diguinho me falou e o André, desde a época ainda lá da Band que você venceu, como é que chama o X-Factor? Não, Diguinho também é outro, deixa ele. E hoje a fumaça é fogo, hein? Não tem nada Às de vezes as chamas, hein? Não é, Elisa? Você que é especialista em artista hoje em dia, onde tem fumaça, às vezes tem umas chamas. Onde tem fumaça, tem o crepe da Vivi, não tem nada de onde tem fumaça. É o crepe da Vivi lá. Um prato cheio pra você. Pois é, falando de sem fumaça, aí... o Em Revistas, esses últimos dias, deu o que falar. Inclusive lá no Fama, né? A gente falou também sobre isso. E eu acho que essas estratégias são ótimas para a gente causar notícias, sim. Eu acho que a gente está aqui com o programa, a gente tem que causar notícias, sim. Então, o que você fez com o Danilo Gentili foi sensacional e que causou, óbvio, muitas críticas, mas, em primeiro lugar, o que vem é a ideia, é a proposta. E se a proposta é essa de causar, vamos causar. Não, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu vou revelar para você realmente de quem foi a ideia e como essa ideia fez, até porque a gente já conversou a respeito, nós três, eu, Diguinho e Danilo, e eu posso estar falando a respeito. Mas eu ainda estou sentindo frio, Soninha. Eu estou sentindo frio, sabe? Tá na geladeira. Então, Soninha... E assim, o Diguinho tá gostando, né, Délio? Porque ele falou que tá comendo a beça dentro da geladeira, né? É todo da Rede TV. Colocou ele lá, né? Mas eu agradeço isso é muito legal. A Sônia mesmo essa semana falou de novo, né? E falou por 15 minutos, isso é ótimo. E já dizia Carlos Imperial, comentei isso com você, grande apresentador, compositor, né? Verdade. E Carlos Imperial falava, falem de mim, mas com foto ou vídeo. Eu acho que para você é uma honra a Sônia Abrão citar, porque Sônia Abrão é uma das maiores comunicadoras desse país. E quando ela abre a boca para falar, ela fala mesmo. Ela não tem papa na língua. E ali eu só tenho amigos, né, junto com ela, né? Que é o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, a Márcia Pelvezan. Né? O que a gente precisa enfatizar, inclusive, é que ela é justa também nas opiniões dela. Às vezes, óbvio, nem sempre. E ela fez rindo, que tem gente que falou, você tá com... Eu falei, gente, será que vocês não viram o que ela fez? Ela e a Márcia, elas riam. E falavam, não saia da geladeira, porque eu ainda... O produtor dela ficou me pedindo um vídeo, o Sidney, não é isso? E eu fiz o vídeo, né? Aí ela foi falando, TV, o SV mandou um vídeo, mas eu não vou mostrar. Aí eu fiquei brava. Eu falei, peraí, eu tenho os prints do seu produtor me implorando por esse vídeo. Aí o UOL tava querendo, né, uma exclusiva. O que eu fiz, Lisa? Girei para Carol Paoli e falei assim, Carol,
Põe no UOL. Ficou na capa lá. O vídeo que Sônia Abrão não mostrou. Ô, EV. Sutil, hein? Eu quero saber onde a Sônia Abrão arrumou uma geladeira que coubesse o Diguinho. Esse foi, olha, nós três, né? De altura, o Danilo, né? E tá os três ali dentro, estamos apertados. Diguinho é né? uma figura também, né? É uma Sim, figura. sim, ó, e vem novidades aí, um projeto novo, viu, gente? Mas eu ainda não posso falar, não. Mas é um projeto bem bacana. Importante você dar espaço, né, para os humoristas. Eu lá no meu canal, sigam o meu canal, Lisa Leve e Solta. Olha, já fiz a propaganda. No meu canal, eu conversei com o Greg, que é do Pico Comedy, sabe? E ele contando essa nova geração, né, de humoristas e o muito quanto legal. foi difícil conquistar esse espaço. Mas só dura realmente quem é bom. E você sabe que o stand-up chegou no Brasil, né? A gente teve precursores aqui, que foi o Chico Anísio, o Jô Soares, mas o stand-up mesmo, né, com essa nova geração, é uma coisa de uns anos para cá, Sim, né? sim. Claro que a gente tem grandes, né, como o Délio Namara, a gente tem algumas, infelizmente, como Salomão Roma, mas assim, a gente... Mas tudo... Não, assim, Délio, a gente tem... O Salomão ainda não deu certo. Você sabe que não, dá certo, eu não sei. Mas, assim, é uma obra beneficente que eu tenho, né? Assim, de ajudar algumas pessoas. Então, a gente tenta. A gente se esforça. Como que o Cremona pode falar que eu não dei certo? Aí, ó, tá vendo? Ele já leva pro outro lado, ele gosta de levar pro outro E lado. você sabe que o telespectador já está acreditando. Outro dia o Jornal Metrópole, que é um jornal tão importante, né? Do país, lá de cima do país, né? Falou a respeito disso. Você viu no Twitter? Deixa ele. Sobre o quê? Sobre Paulo Cremona e Salomão. Rapaziada, não existe nada. Pelo amor de Deus, não tem nada não. Cremona, a coisa mais gostosa seria você acordar o Salomão com musiquinha no ouvido dele. Viu, EV? Entendeu? Você falou onde a fumaça, fogo, não. Onde a fumaça, a gente queimando a rosca. Em relação a arroz que eu entendo. E aí, né? Bom. A gente tem que brincar. A gente tem que brincar com o que a gente tem. Mas Eu com gosto certeza. de rosquinha de coco. Amo rosquinha de coco. Então, eu ia falar uma bobagem aqui, mas se eu falar isso... Ninguém falou. Eu ia falar que eu gosto de chocolate, mas eu não parei pra pensar. Não me trazendo batom garoto, tá ótimo. E você sabe que o batom, por exemplo, o Salomão, ele é uma característica dele, né? Que ele ama garoto, né? Mas ele não come, ele geralmente chupa o chocolate. É mesmo? O chocolate, Ele não mastiga, só entendeu? chupa. Ele usa como se fosse um sorvete. Ele fica com o batom assim, ó. Nossa, que horror. Jura? Isso não é verdade. O Cremona não é mais tão garoto assim. Olha, uma mentira, quando você insiste... Diga, se Vivi, torna como é que é? verdade, hein? Jamais. Fala, Vivi. Então, começamos a presença alegre e divertida da Lisa. Tanto que a Vivi disse que hoje a única opção de crepe só é calabresa com queijo. Tô mentindo? É verdade, não é, Vivi? Sério, Vivi? É verdade. A Vivi mudou muito depois Não é que veio verdade? pro Em Revista. Mudou muito. Ela era foi tão verdade? cristã, tão quietinha. Calabresa, queijo, Tem galinha. requeijão. Galinha também é legal. A né? interpretação Falei que fica não na minha... A interpretação sai da minha ossada. Aposto como o Coronel Roberto pediu galinha, não é que ele gosta de tração a galinha. Não é isso? Eu fui no padrão. Queijo Foi, com né? calabresa. Não quis alterar o processo, não. Agora, Roberto, entrando no tema de hoje, finalmente. Vamos juntos, acho que... Então, o que vai acontecer? Na sua opinião, é uma estratégia apenas populista? Ou o que de grave pode acontecer diminuindo os radares, as multas de trânsito? Você acha que vai haver um reflexo negativo? Não, primeiro que, aliás, as pessoas, quando você generaliza qualquer assunto, nós cometemos gafes. Não dá para generalizar. Porque não falta fiscalização de trânsito no Brasil. Não falta. Aliás, nós temos uma quantidade significativa de controle, seja humano, seja eletrônico. Nós nem sabemos. Nunca é divulgado quanto de radar tem. Eu sei que nós temos radar para tudo. Agora, o que o presidente coloca, pelo menos é o que eu interpreto, é o descontrole na colocação de radares.
Não é... do humano, né? É, porque o que acontece? Você tem locais, e tem locais mesmo, que você questiona se é necessário um radar naquele local, se é necessária aquela velocidade. Porque o trinômio do trânsito, ele exige que você tenha a educação de trânsito, fundamental, a estrutura, né, que nós temos que ter para que você faça engenharia de trânsito. A engenharia de trânsito é isso, onde colocar, o que colocar, como deve ser a sinalização, como devem ser as vias, como deve ser toda a nossa rotina do dia a dia. Né? E você tem a parte da fiscalização. Então, nós temos que considerar tudo isso aí. Onde é que tem mais relevo nos últimos anos? O que tem sido evidenciado mais? A fiscalização ela tem assumido um papel muito maior do que a educação e do que a própria engenharia. Nós temos locais que a curva leva para fora, não sei se foi o engenheiro que fez, mas se fez, por que não alterou? Então tem uma série de discussões. E simplesmente permitir que empresas coloquem radares no Brasil inteiro, cara, eu entendo que o significado da colocação dele é assim, calma, vamos pensar, vamos ver se é necessário. Porque a educação, e é o que mais falta no nosso país, é a educação. Porque não adianta colocar radar, nós temos veículos aí com 200 mil de multa. As mortes continuam sendo por excesso de velocidade, mesmo com toda essa quantidade de radares. Não é a colocação de radar que simplesmente por si só vai trazer redução. Claro que o implemento da fiscalização pela punição faz com que muita gente reflita. Nós temos uma estatística do subterrâneo que diz que 1% das infrações que acontecem são detectadas, ou eletronicamente ou por ser humano. Então tem muita coisa acontecendo e precisa ter um freio. O trânsito mata no mundo todo, não é aqui só no Brasil. É a causa traumática de morte que mais tem no mundo. Supera os homicídios quase que no dobro no seu número. Mas nos demais países existe aquilo que a gente chama, o povo apelidou de indústria de multa, né, que é assim, parece que se ganha porcentagem por cada multa. A gente já vai falar sobre isso, mas antes vamos ver esse VT. Vamos ver. A ordem foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e dada ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Mesmo com o despacho não especificando a data em que a medida passará a vigorar, o presidente Jair Bolsonaro informou hoje que a suspensão passa a valer a partir de segunda-feira. O texto suspende o uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais. A medida não afeta os radares fixos. O presidente também criticou o impasse judicial sobre uma decisão dele que suspendeu em abril a contratação de novos radares fixos em rodovias federais. Isso porque, em maio, uma ação popular conseguiu na Justiça uma liminar que proibiu o governo de seguir adiante com a medida. No final de julho, o Ministério da Infraestrutura fez um acordo para instalar 1.140 aparelhos. A suspensão determinada nesta quinta-feira segue até que se conclua uma revisão das normas sobre os equipamentos. Isso deverá ser feito pelo Ministério da Infraestrutura, que controla o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que definem as regras sobre o assunto. O despacho assinado por Bolsonaro diz que a suspensão tem como objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos equipamentos. Aliás, fantástica a sua reportagem, Fernando Martins, nosso grande repórter, que também faz stand-up. Né? Fernando tá aí? Cadê Fernando Martins? Tá entrando para lá, senão eu chamava ele rapidinho. Mas, doutor, o senhor acredita que essa indústria de multa exista mesmo? Realmente existe porque você esbarra em questões tributárias, né? O município precisa arrecadar, né? O governo precisa arrecadar, o Estado, todo mundo precisa arrecadar, então acaba existindo. Mas eu concordo com o coronel, nós temos que agir com a prevenção, com a educação de trânsito, e a punição, ela deve existir, mas ela deve ficar em último plano, né? Então, porque senão nós começamos a agir na contramão. Né? Então, não adianta só punir e não sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe nem por que ela está sendo punida. O ideal é que ela não venha a cometer a infração de trânsito. A única coisa que me assusta é o seguinte: qualquer política pública num país como o nosso, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque é um país muito grande. As realidades elas são distintas, então esse radicalismo ele é perigoso. Então eu acho que uma política pública como essa, ela deve ser pautada em estudo, estatística, né, para saber se realmente isso vai dar resultado, não vai dar, para não causar prejuízo, né, um prejuízo ainda maior para a sociedade, porque o índice de acidente de trânsito é muito alto, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil nós sabemos que é muito alto o índice de crimes de trânsito e
Mas então, se as pessoas não têm educação nas escolas públicas, você acha mesmo que ela vai ter educação no trânsito? Então, mas aí seria um trabalho seria um trabalho do Ministério também da Educação mas levar isso para as escolas, né? Eles não conseguem. Mas a gente tem que pensar, acho que nesse momento, na nossa questão atual, né? Hoje em dia, todo lugar que você anda, você vê um monte de radar. Vamos diminuir, então, os radares, vamos fazer realmente uma nova proposta. Eu acho que isso é importante para a comunidade em geral, para a sociedade no geral, mas a gente entende, sim, que é para gerar dinheiro, sim. Né, a gente tem que ser mais objetivo em relação a isso. Né? Eles lucram muito com essa questão de multas, né? E eu acho que o COTRAN, né, que é responsável por tudo isso, tem que levar para as escolas, como você falou, para começar a educar essa nova geração que está chegando. Né? Mas agora a gente tem que pensar também no nosso bolso, porque está cada vez pior, gente. Mas você não acha que as pessoas deveriam participar mais, exigir mais, cobrar mais? O brasileiro, o paulista... Mas então, para a gente cobrar mais, tem que vir também das questões políticas, né? Os políticos também... Mas quem manda no país é o mundo, eles estão cobrando da gente, mas está cobrando da forma mais errada possível. Sim, mas eu vejo lá eu vejo um radar e não faço nada. Eu não tomo providência, eu não denuncio, eu não filmo, eu não fotografo, coisa e tal. Um radar ilegal. O povo não participa. Então, mas como é que a gente identifica um radar ilegal? A questão não tem nada de ilegalidade em relação aos radares. Eu estou falando do abuso. O abuso. É o abuso. Na matéria é possível ver... Perguntou o que faz. Você viu o radar lá, que você acha que não é justo. O que faz? Desça do carro e quebre. Não. Mentira, não tô brincando. Pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira. Mas isso estava acontecendo no Rio de Janeiro. É verdade. Na minha terra as pessoas são um pouco mais calorosas. No Rio de Janeiro. Meu marido é carioca, ele conta cada coisa. É importante deixar claro, o seu programa tem um alcance muito importante, principalmente no eixo familiar. O contexto familiar. É importante que nós, até nos stand-ups, falemos sério, demos a mensagem correta. O radar, como meio de fiscalização, substitui o homem, vários homens. Não é o problema do radar, é como colocar. É como se colocar um agente policial, ao invés de facilitar a circulação quando o trânsito para por vários motivos, ele priorizar a autuação. Você colocar um radar, como está aquele radar móvel, numa descida, que naturalmente os veículos aumentam a velocidade. Se é para evitar que o acidente possa acontecer, não é o radar móvel que vai fazê-lo. É você criar uma condição estrutural ou colocar um restritor de velocidade identificado, porque diante daqueles fixos existe uma redução da velocidade, porque ninguém quer sofrer a multa, a autuação, mas não aquela forma. Então, onde colocar? Agora, que nós temos como cidadãos uma responsabilidade absurda, porque a educação não é imposta pelo Estado. Eu tenho que querer ser educado. Eu tive dificuldade, eu sou de escola pública, não tinha facilitação, não tinha, todo mundo tem. Eu fiz porque eu acreditava e acredito até hoje que seja um meio de transformação. Eu sou o que sou, estou onde estou pela educação. Mas você é de outra geração. Mas a geração sofria também dificuldades, eu não tinha acesso à comunicação, eu não tinha acesso ao que eu tenho hoje. Eu fazia por uma consciência própria. A família tinha um posicionamento muito forte. Nós tivemos uma mudança no comportamento da família. Total. Hoje, pai e mãe... Eles Você é o primeiro militar na sua família, Roberto? Eu sou o segundo. Meu pai é militar, de uma patente inferior, mas só que meu pai nunca me incentivou. O estímulo veio durante a minha própria vida porque eu queria ser independente e a minha independência foi buscada nessa área, na carreira militar. Mas eu não me restringi a ela, tanto que eu tenho algumas formações, porque eu sempre considerei que o conhecimento e a informação sejam as fontes de riqueza e poder para o ser humano. E esse processo de educação, você não substitui, por exemplo, a educação com excesso de punição. Se você começar a punir demais, mas você tem que ter um limite. Então, o Estado tem que colocar limites, fiscalização, mas não pode exagerar. O excesso de punição traz um efeito contrário. Olha, eu tenho vontade de quebrar. Ao invés de ter respeito, eu quero arrebentar o radar. Coronel. Então, é essa condição Coronel, que eu fiquei mais ou menos, testemunha, 3 meses e meio dentro de um hospital com o meu marido, que está com um câncer. Eu tenho R$8.000 de multa. Pois é. E tentei fazer alguma coisa, a resposta que eu tive foi a seguinte: primeiro a senhora paga, depois a gente resolve. É por aí. sempre assim, então, né? eu falo com conhecimento de causa. Sim, né? eu não sei eu não ouvi, eu não li, aconteceu comigo, está acontecendo comigo. Sim. Entendeu? Eu acho que para os veículos, né, de transporte de crianças, né, escolares, parece que vai haver agora uma advertência só, né? Eles vão tirar, vão dar a advertência primeiro
e não vai colocar a multa e vai tirar os pontos da carteira, é mais ou menos isso? Depende do tipo de infração, né? Porque eles têm a quantidade... Porque, assim, nós temos locais em que a velocidade é de 30 km por hora. Não, absurdo. Você sai de 50 para 30 ou de 60 para 40. A redução é muito drástica. Então, para esse excesso, as pessoas estão sendo penalizadas com excesso. Por isso que eu falo, tem conotação com a indústria de multa? A gente não pode dizer taxativamente. Mas chama a atenção por que esses radares, essas fiscalizações ficam exatamente em locais específicos. Será que está salvaguardando a segurança ou está com interesse tributário e financeiro? Esse aqui é o grande problema que o Bolsonaro faz nesse momento, estanca, não é que vai curar a ferida, estanca a hemorragia e vamos analisar, vamos ver que doença que nós estamos sofrendo. Agora, você recriminar a atitude do presidente, não, com parcimônia, está cheio de estudiosos, né? Está cheio de estudiosos, só que a gente não vê, não dá cara para bater. Você não vê ninguém explicando o porquê de determinadas coisas. E ninguém nunca foi à frente para falar, não há indústria da multa. Nossa, olha, isso aqui tem estudo legal, tem estudo técnico, tem... Não, simplesmente coloca, a população fica sofrendo, todo mundo aqui já... Os 20 pontos, por exemplo, é muito fácil de você ter sua habilitação suspensa. As pessoas continuam dirigindo com a habilitação suspensa, cassada, não resolve o problema e cria um outro problema. Tivemos um caso agora recentemente, né, de um crime, né, no trânsito, que ele é reincidente, né? Vem cá, Fernando Martins, falei de você, agora vamos receber o Fernando aqui. Que além de um grande repórter, parabéns pela matéria, estava bem bacana. Que honra também é stand-upeiro. Também, é verdade. Né? Faço minhas graças. Quem veio primeiro, o jornalista ou o stand-up? O jornalista veio há 16 anos e o stand-up veio há 1 ano só, né? Tem menos tempo, Tem menos tempo. Sou júnior ainda. Você é júnior, né? Mas, é melhor do que ficar muito tempo como Salomão Roma e continuar júnior. Que isso, meu Deus. Ele não pode responder porque tá sem microfone, aí eu aproveito. E vai se apresentar agora esse final de semana? Eu tive agora esse final de semana lá no interior, eu estou fazendo um circuito porque eu vim de lá, né? Eu sou do interior de São Paulo. De onde? Eu sou de Araraquara, a morada do sol, né? A terra da laranja. Então a gente está fazendo... Eu comecei com uma TV de lá, que era a Rede Mulher, que era de lá, né? Exatamente, né? A família Montoro. Isso mesmo, Robertinho Montoro. Maria Agnes, todo esse pessoal. Isso, todos. Muito bem. E a gente está rodando o interior de São Paulo, né? Com alguns grupos, eu tenho um grupo lá, por ser de Araraquara, Morada do Sol, chama O Morada do Sol. Eu e mais 2 integrantes maravilhosos, Danilo Milnitz e o Gabriel Surian. E nós temos também uma parceria com o grupo de Ribeirão Preto e o Comédia Bauru, da cidade de Bauru. Então a gente faz um intercâmbio levando pro interior. Enquanto eu estou terminando, se Deus quiser, de escrever meu solo. Já vi alguns trabalhos seus, não vi pessoalmente, mas você está de parabéns. Que você, além de um grande jornalista, é um grande humorista. Obrigado. E, Marcelo, eu quero ele participando de um programa nosso, viu? Aqui, vai ser uma honra. Sentado aqui com a gente, viu? Não é só as matérias dele. Tá? Valeu, vai ser uma honra. Fernando. Obrigado pela sempre chance, por estar aqui com a gente. Valeu, viu? obrigado, Na Rede Brasil. Bom programa. Valeu. Salomão ficou sem microfone, eu aproveitei. Ele é primo de Dr. Ricardo Martins, que também é Martins. Doutor Ricardo, quando alguém quer recorrer a uma multa, qual a probabilidade dela conseguir resultado e tornar aquilo inválido? Estudos comprovam que, na verdade, é muito baixo o índice de retorno, né, de deferimento desses recursos. Baixo ou quase nenhum, né? Ou quase nenhum, né? Então, nós passamos a pensar se eles realmente são analisados, né, juridicamente analisados, né? Então, é um problema. É juridicamente analisado? Existem juntas, a lei prevê. Agora, essas juntas é que junta tudo e multa? Na realidade, você imagine que é um órgão julgador, colegiado de algumas pessoas que recebem uma quantidade absurdamente grande de recursos. É um volume muito grande, até porque muitos profissionais da área do direito começaram a migrar para essa área administrativa, tal a demanda, é muito grande. E com certeza eles vão analisar por amostra. Eu tenho quase que absoluta certeza que humanamente seria impossível se analisar caso a caso. Agora, por isso que coloca um outro grau de instância, para que aquilo que passe no primeiro e seja indeferido, que eu acredito que eles indefiram já, né, por amor, já indefere mas tudo. aí não é também não é humano, né? Então, agora, como é que nós vamos falar? Porque é muita coisa. Também, né? Se dentro do sistema judiciário tradicional nós temos uma dificuldade grande pela quantidade de processos, um sistema administrativo de recurso de multa, considerando que o interesse de se manter aquela multa, né, aquele valor, poucas pessoas vão ter.
vão ter condição de ter deferido o seu pedido. Eu já recorri algumas vezes e tive um deferimento. Então, eu não posso dizer que não exista o processo. Mas então ele é ínfimo. Ferrada, né? Ele é ínfimo. Você tá. Eu tô ferrada. Se não apresentar fatos concretos... Veja, tem pessoas que são autuadas... Literalmente. Ela é autuada, ela nem o veículo, ela não tem aquele veículo. Então, é incompatível a autuação com a realidade. Diante desses casos muito manifestos de irregularidade, é fácil. Agora, dizer que eu não estava no local... Eu saí porque era uma emergência. Essas alegações tradicionais, elas nem são relevadas. Isso é considerado, eu tenho certeza absoluta. Agora, fatos concretos. Você, às vezes, é autuado, não, tem um carro clonado. Só que vem o ônus da prova. Quem tem que provar que o carro era clonado é quase que a própria pessoa. Então, não é fácil, não é fácil. Existe, a gente não pode dizer que aquelas pessoas não sejam profissionais, não estejam ali com boa índole, mas a quantidade é muito grande. Então, vai passar situações em que a pessoa não deveria ter o seu recurso indeferido e vai acabar sendo. E ela se sente até chegar numa condição de entrar na justiça comum. Exatamente. Você tem o último recurso. Inclusive, eu cheguei aí no... Tudo nesse país só parece que só se resolve na justiça, né? E uma justiça que a gente está questionando. Eu ganhei uma causa na justiça de um famoso banco por discriminação. Ganhei essa causa, estava nítido, tinha as gravações do banco, tudo certinho. Tudo que eu passei lá dentro, tudo que eu falei para o juiz, aconteceu e estavam lá nas provas, que o próprio banco levou, inclusive. Né? Eu ganhei essa causa e estou aí há quase 6 meses para receber essa grana. O mais engraçado é isso. Se é quando é o inverso, a gente tem que pagar. Quando é para a gente receber, não vem. Eu quero ir para o intervalo já deixando 2 perguntas. Uma é, Lisa, você tem multas? E segundo, quero saber que, aliás, de um modo geral, se você... Não devolveram o microfone ainda? Já. Que você ficou tão traumatizado, você está quietinho. Estava chorando lá. Estava chorando, inclusive. O Délio que enxugou Ele nem dirige, é tão pequenininho. É muito. É um bebezinho, uma criança. É Júnior, né? É Júnior. Mas a gente vai com essas perguntas e também... a punição, a gente está falando em diminuir as multas, em tirar os radares, mas e a punição? Não deve ser mais severa para quem mata no trânsito? A gente vai voltar falando disso. Canta pra gente, Paulo Cremono, que nós vamos para o intervalo. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's got a rabbit, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. When I woken up, the rain's pouring down. The worst people were standing around. Someone arm lowered through my eyes, but I somehow had to find a lie. Now, baby, night, and I have her here. Oh, me darling, just a little while. I held her close, I kissed her lucky. I found a love that I had a miss. But now she's gone, so I had a night. I love my life this night. Oh, where can my baby be? Don't like her to go away from me. She's got a rabbit, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. See my baby